Agora vai, pessoal, vamos torcer. Vamos torcer. Rodrigo, chegou para você o convite? Tô tendo só um probleminha aqui, pessoal, mas tá indo. Não chegou o convite. Estranho, porque tá sendo enviado, falou que foi ter enviado para você. Tenta solicitar mais uma vez. Quer ver? Deixa eu. Eu tenho chegado o seu convite, só que agora, na hora que entrou, vê se agora foi. Agora foi. Opa! Opa! Boa noite, Rodrigo. Travou Boa um noite, bocado aqui. agora sim, finalmente. Boa. Boa noite, beleza? Beleza, deixa eu botar um fone aqui. Fechou, fechou. Bora Então já lá, agora, vou. agora chegamos. Agora foi, vamos embora. Vou só fazer uma introdução aqui, Rodrigo, rapidinho. Beleza. Primeiramente, boa noite para todo mundo. Essas diversas tentativas aí deu certo. Meu nome é Gabriel. Muito provavelmente, se você está aqui, você já viu Gabriel Marcelo. E eu faço parte do Cinema em Movimento, que é um circuito universitário online promovido pela MPC Filmes, em parceria com o Instituto Edux, o Instituto CNP Brasil e o CNP Seguros. Além, claro, da realização da própria MPC, Ministério da Cultura e do Governo Federal. E nessa edição, o projeto tem acontecido de forma online, em cerca de 7 estados, com 10 agentes mobilizadores, que têm sido essas pessoas que têm promovido essas lives de debate sobre os filmes. E hoje a gente vai conversar com o Rodrigo Chagas, que é um dos diretores do filme Castanhal, do documentário Castanhal. Ele vai falar um pouco para a gente sobre a produção, sobre o que motivou, como ele conheceu a história. Então, Rodrigo, muito obrigado pelo convite, por aceitar o convite. Boa noite. Boa noite, Gabriel. Então, Obrigado pelo vamos. convite, né? Obrigado pela a MPC Filmes. É um prazer para nós que produzimos esse filme aí com tanto carinho, termos sido convidados pelo Circuito Cinema em Movimento para, se não me engano, já para a terceira edição aí. Muita satisfação saber que o filme está chegando em 7 estados diferentes, só nessa edição, né? Muitas cidades, e muitos estudantes de todo o Brasil. Que essa história aí que a gente firmou o compromisso de tirar de lá, é, das populações ribeirinhas da Amazônia, para o mundo, que está se cumprindo de alguma forma aí, com a ajuda de vocês, articuladores aí também. Então, também, obrigado para ti, Gabriel, pelo convite aí para esse debate. Agradeço demais, por ter aceitado e principalmente também pela produção. Castanhal é um filme muito marcante que entrega uma visão que as pessoas geralmente não têm. A gente que não está acostumado a ir para alguma região norte, para essas partes das comunidades ribeirinhas, a gente não conhece essa história, a gente não sabe, a gente vê o fim, talvez, só dessas produções, mas a gente não sabe o caminho que ela faz até chegar para a gente. Então, é muito importante. É uma conscientização ambiental e social que a gente começa a revisar muita coisa, muitas decisões diárias que acabam impactando. Rodrigo,
Acho que uma pergunta inicial assim que muitos fazem era como que você chegou, você e o Marques Casara chegaram para contar a história de Castanhal, como é que é a história das populações ribeirinhas lá de Boca do Acre, do sul do Amazonas, chegaram para vocês contarem. Na verdade, Gabriel, o Marques Casara é um jornalista muito premiado, com muito tempo de estrada, e que tem uma produtora chamada Papel Social, especializada em investigar cadeias produtivas. Então, o Castanhal ele tem como ponto de partida umas viagens que a gente fez para essa região para investigar as condições de trabalho da cadeia produtiva de castanha do Brasil. Então, teve todo um trabalho anterior, financiado isso pelo Ministério Público do Trabalho, né, termos de ajustamento de conduta, né, e aí também fica a importância do uso do dinheiro desses termos de ajustamento de conduta para financiar a produção audiovisual, né, super importante para dar condições que mais pessoas conheçam a história dos produtos que estão consumindo, né, de alguma forma, das condições de trabalho que estão por trás das cadeias produtivas, porque isso de alguma forma educa o consumo, né? Mas a gente vai chegar lá mais para frente. E da Organização Internacional do Trabalho. Primeiro a gente teve uma pesquisa documental e tal. Descobrimos nessa etapa coisas muito importantes, tipo toda a castanha produzida no mundo 99% da castanha do Brasil, da castanha da Amazônia produzida no mundo, sai da floresta amazônica, porque só a floresta amazônica reúne todas as condições adequadas para que as castanheiras, que são essas árvores gigantescas, algumas das mais altas da Amazônia, ficam atrás da samaúma e de outras árvores muito grandes também que a Amazônia tem, mas estão entre as 3, as 5, talvez, espécies mais altas da Amazônia. Então elas ficam com a copa, né? Aquela copa amarela das castanheiras por cima das outras. O que marca muito quem já chega na Amazônia já consegue identificar onde tem castanhais, né? E os castanhais foram plantados pelas populações indígenas ancestrais desses territórios, é, como forma de autossustento, né? Eles foram plantados propositalmente. Claro que temos roedores que se alimentam das castanhas, que por aí plantam também. Tem pássaros que se alimentam das castanhas, que por aí também plantam. Mas ela está muito. Os castanhais que a gente tem hoje, eles estão muito ligados ao conhecimento dos povos indígenas, o conhecimento ancestral. E por mais que os estrangeiros, quando chegaram aqui, tentaram levar a castanha para produzir em outros lugares do mundo. Tá um ruído aí, né? Deixa eu. Boa. Passou? Tentaram. Passou. Passou, passou, passou. Tentaram levar a castanha para outros lugares do mundo, tipo, tentaram levar para os hortos florestais, os ingleses tentaram levar para Londres, tentaram levar para plantar na Austrália, talvez por ter um clima um pouco mais semelhante ao do Brasil, mas não conseguiram ter produtividade com a árvore da castanha, porque ela depende de um equilíbrio de fatores muito específico da Amazônia. Polinizadores, solo, sol, umidade. Ela estava muito adaptada a esse ecossistema e a gente sabe que a Amazônia é um ecossistema de fato único, né? E hoje está no centro do debate mundial por conta da COP que vai acontecer na Amazônia desse ano. Está todo mundo dizendo, olha, a Amazônia ela é de fato um ecossistema único, certo? Então, foi isso. Essa pesquisa sobre a cadeia produtiva nos permitiu viajar para a Amazônia 2 vezes, 25 dias cada vez, para 2 regiões diferentes do município de Boca do Acre. E a partir desse material que a gente coletou na pesquisa sobre as condições de trabalho dessa cadeia produtiva, que a gente identificou ser uma cadeia produtiva absurdamente desorganizada, informal e desigual, a gente coletou material suficiente para fazer esse filme. Um filme curto, mas muito denso, né? Com muita informação nesses 25 minutos sobre a castanha do Brasil, sobre as pessoas que vivem na floresta e que tiram seu sustento, tiram a sua remuneração anual da coleta da castanha. Uhum. Eu conheço um pouco da papel social, né? Entrando nas redes sociais, lendo um pouco. Então, é muito interessante ter todo esse trabalho, né? Da conscientização através de filmes, através de livros também. Então, ver.
dando fruto e chegando a cada vez mais pessoas para conscientizar é muito interessante. E você falou que a história, né, vocês conheceram a história através das pesquisas do papel social, e afunda agora, né, sobre a produção. 50 dias de gravação em Boca do Acre, as distâncias, né, da cidade, de onde as pessoas moram, para acolher, às vezes dá 5 dias de barco, né? E como é que foi o momento de gravação lá, a equipe, quantos eram, assim, um panorama geral da produção do documentário lá em Boca do Acre. Bom, como eu disse, foram dois momentos diferentes e com duas equipes diferentes que a gente viajou. Num primeiro momento eu fui fazendo câmera e a gente visitou as florestas que ficam mais para o norte do centro do município de Boca do Acre, e no segundo momento foi já o Vitor fazendo câmera, que assina a direção de fotografia desse filme. É, E ele fez a maior parte das imagens que a gente usa no filme, na verdade, foram feitas nessa segunda ida para Boca do Acre, né? A primeira foi mais para a gente entender onde estava pisando, fazer as primeiras entrevistas, mas também gravamos alguns vídeos nessa primeira ida. É, Em geral, a gente viajava entre 3 e 4 pessoas, né? Na primeira viagem viajamos em duas, eu e a Poliana da Labrida, que foi a organizadora desse trabalho, dessa pesquisa sobre a cadeia produtiva de castanha do Brasil. E na segunda vez viajamos em 4 pessoas. Eu, o Vitor, o Marx e a Tatiana, que foi a fotógrafa dessa pesquisa. É, E aí, cara, o grande trabalho é montar uma logística, né? Montar um aparato que permita que a gente circule, né? Barco, barqueiro, comida, onde dormir, o que levar, né? Toda uma condição especial assim do que levar para dormir, rede, repelente, água, né? Então a gente precisava fazer todo esse trabalho prévio de preparação e a gente fez da primeira vez em conjunto com a Universidade Federal de Rondônia e da segunda vez com o ICMBio, que foi nosso principal parceiro aí na segunda vez. A gente viajou principalmente com o barco do ICMBio, o que facilitou bastante as coisas, né? A parceria do ICMBio, a expertise do ICMBio e dos agentes do ICMBio em fazer as incursões, né? As viagens para as unidades de conservação facilitou bastante o trabalho. E eles também nos apresentavam para as pessoas, né? Para as famílias, que, claro, tem para qualquer trabalho jornalístico, tem esse primeiro diálogo que é se apresentar e dizer, olha, a gente veio aqui fazer uma pesquisa, mas também estamos gravando um documentário. Queria saber se você gostaria de gravar uma entrevista. Tem o quebra-gelo, né? E a presença do ICMBio, que já conhecia as pessoas, né? Porque convive com essas comunidades, facilitou bastante. Isso. Na segunda vez a gente foi para 3 unidades de conservação diferentes e teve um episódio nessa segunda ida para Boca do Acre que foi talvez um disparador para a vontade de fazer esse filme. Porque esse filme ele não é o filme institucional do trabalho da pesquisa sobre as condições de trabalho na cadeia de castanha. Quem viu o filme, calculo que tenha percebido que são condições de trabalho extremamente difíceis, né? As pessoas carregam muito peso, caminham por muitos quilômetros, precisam transportar a castanha lá de dentro do castanhal até a beirada dos rios, depois quebrar todos os cocos de castanha, tirar as castanhas de dentro, armazenar e depois disso voltar para casa, caçar ou pescar para poder comer para casa, né? A casa seria o lugar de encontro, de acampamento, digamos assim, onde as famílias ficam durante a coleta da castanha. Normalmente as pessoas não vivem onde coletam a castanha, mas vão para lá uma vez ao ano, passam por lá por volta de 30, 40 dias, em família, em núcleos familiares, que podem ser às vezes de 4, 5 pessoas, ou até de 15, 20 pessoas. A gente presenciou núcleos muito diferentes e com estruturas muito diferentes, né? Alguns acampamentos com televisão e satélite. A gente assistiu um jogo do Vasco
Vasco e Tunaluso, talvez, era um jogo assim da Copa do Brasil. É, e outros que com nada, assim, né? Simplesmente 6 da tarde, a galera já tá jantando para umas 7, 7h30, tá dormindo para um outro dia, 4, 4h30 da manhã acordar. Mas estou dizendo isso porque a gente, então, viveu uma experiência que levou a gente, a partir da percepção de que nós, um trabalho extremamente difícil, a castanha é consumida ao redor do mundo inteiro, é utilizada por grandes indústrias, há uma situação de desigualdade muito colocada, mas há também um fator extra que dialoga com a conjuntura nacional de forma muito evidente, muito forte, que é a questão do desmatamento da Amazônia que estava chegando, invadindo esses castanhais pelos costados das BRs e colocando esse modo de sobrevivência, esse ganha-pão das famílias amazônidas em risco, pelo simples fato de que os castanhais estavam sendo derrubados, grilados e sendo transformados em pasto na nossa frente, né? Aconteceu na nossa frente, no dia que a gente estava lá. A gente estava indo visitar uma comunidade chamada Manitian, uma comunidade na Resex do Manitian, que fica para o sul de Boca do Acre. E nessa Resex a gente sabia que tinha um desmatamento em andamento acontecendo e diversos fatores aconteceram para que a gente não chegasse nesse desmatamento, nesse lugar para filmar. O barco do ICMBio chegou a sumir. Coisas estranhas, a gente ficou, puxa, cara, a gente está aqui filmando essas famílias nessas condições tão difíceis, com histórias de vida tão difíceis, e picada de cobra, e dá-lhe picada de cobra e 5 dias de barco até chegar no hospital para a pessoa não morrer e depois ficar impactada, e castanha na cabeça, e acidente com o facão que eles usam, que eles chamam de terçado, e todo tipo de risco, né? Encontro com onça, dengue, malária, os tipos de risco que a pessoa está submetida pelo fato de estar a 2, 3 dias de distância de barco do hospital mais próximo, né? Então, as famílias vão para lá, passam 30, 40 dias e precisam levar todos os medicamentos, precisam levar uma arma, tanto para caçar quanto para se proteger de um bicho desses grandes, né? Tipo, a gente está falando de onça, mas tem os queixadas, né? Os javalis grandes, né? Tipo, também são brabos, eles precisam. Por aí, se tu encontra com um grupo desses de frente, como é que tu te defendes, né? Enfim, os riscos são muitos, mas o risco que eles estão convivendo agora muito forte é o fator humano. São os jagunços, a galera que chega para desmatar, ou os engravatados que chegam lá com papel dizendo: olha, meu filho, esse castanhal aqui não é mais teu, não, é do doutor Ciclaninho. E se tu quiser, eu te dou R$ 1.500 aqui no teu barraco, que eles constroem umas estruturas muito básicas para usar todos os anos, que é basicamente um tablado elevado com um teto, onde se penduram as redes e o resto todo é improvisado. A gente ficou muito estranho com a sensação de não poder chegar no desmatamento. Conversamos lá na comunidade, eles arrumaram um barquinho, a gente foi, eu e o Vitor, só, num barquinho, numa canoinha, e aí a gente conseguiu chegar no desmatamento vivo, um calor infernal, naquele limite, naquele limiar entre a floresta toda preservada, a coisa mais linda de Deus, e na frente a floresta toda derrubada, só as castanheiras de pé, por serem mais difíceis de derrubar e por também implicarem num crime, numa multa ambiental mais alta. A galera não derruba as castanheiras. E ficam os chamados cemitérios de castanheiras, muito comuns nos entornos das grandes cidades amazônicas. Se tu chegas no aeroporto de Boca do Acre e sais para os entornos, tu vais olhar campos de pasto com vacas em que só as castanheiras estão lá em pé. Às vezes elas estão queimadas, às vezes elas estão lá preservadas, mas improdutivas, porque estão solitárias. Mas também isso é comum em Manaus e em Rondônia, em Porto Velho, nas outras capitais aí da região amazônica. Então, quando a gente conseguiu chegar, a gente disse, pronto, temos que fazer um filme sobre essa situação aqui. Contando um pouco da história de como é que essa castanha
existe na nossa vida, de dentro da floresta amazônica para a mesa dos brasileiros e das pessoas ao redor do mundo inteiro, e como esse modo de vida ribeirinho, em harmonia com a floresta em pé, que é o futuro que a gente quer construir, que é o futuro que a gente quer colocar para a COP, né? Como fortalecer as economias que permitem a permanência das situações, a permanência das famílias amazônicas na floresta, com dignidade, e a manutenção da floresta em pé. Mais do que isso, inclusive a regeneração dessas áreas que estão sendo degradadas pelo agronegócio. Por isso, quando a gente conseguiu chegar lá, a gente tinha essa missão. Vamos fazer um filme para além da entrega formal do nosso trabalho que a gente veio fazer aqui para o MPT e para a OIT. A gente quer fazer um filme, e aí foi assim que surgiu o Castanhal. Não, essas histórias por trás dessas produções, que são produções que mexem. Tudo é político, né? Mas essas produções que mexem literalmente com algo mais político é sempre muito tenso. Igual você falou dessa dificuldade de chegar. E é um fator que os extrativistas de castanha eles colocam, que o governo federal, de certa forma, não tem um apoio. Isso foi reclamado para vocês também? Isso foi contado sobre essa falta de apoio político do governo federal para eles, né? Para os extrativistas? Cara, eu acabei de voltar agora de uma viagem para a Colômbia, um país que eu é, nem acabei nem me apresentando muito, né? Mas eu sou jornalista do Brasil de Fato. Fui chefe de redação ao longo dos últimos 2 anos, hoje sou repórter. E uma das passagens aí da minha vida foi que escrevi um livro na Colômbia em 2013 sobre os processos de paz, as mobilizações de todos os movimentos sociais para a conquista da paz, os diálogos de paz no momento das Farc com o governo colombiano. Acabei de voltar da Colômbia e estava estudando um pouco da reforma agrária lá, comparando um pouco políticas públicas, papel do Estado entre a Colômbia e o Brasil, assim. Acho que a gente tem que reconhecer que, de um modo geral, o Brasil é um país, em relação à América Latina, muito bem estruturado do ponto de vista de informações, assim. A Conab, o IBGE, a Embrapa detém muito conhecimento, os pesquisadores dessas instituições detêm muito conhecimento sobre a produção na Amazônia. Eu tive material farto para pesquisar sobre os fluxos de exportações, sobre os principais compradores, sobre as safras, né? Tipo, comparar com outros produtos também do extrativismo. Enfim, eu tive um material farto. E isso eu gostaria de destacar que é um mérito da democracia brasileira, de dar transparência para o que as instituições produzem, e é algo que a gente precisa preservar e zelar. A gente sabe como foi difícil, por exemplo, durante os anos de governo Bolsonaro, produzir jornalismo com dados públicos. Esses dados, muitas séries de dados foram descontinuadas, outras resistiram com menos detalhamento, outras resistiram igual, porque são políticas públicas continuadas. Mas queria dizer que, desse ponto de vista de haver um mínimo conhecimento sobre o que acontece lá, do ponto de vista do poder público, tem que ser reconhecido. Agora, a política pública, como ela pousa no território, aí, assim, em Boca do Acre, praticamente zero. Assim, zero fomento ao cooperativismo, ao associativismo, porque essas políticas públicas, elas estão dependentes no Brasil muito dos governos estaduais e dos governos municipais. E nos municípios, nos mega municípios que a Amazônia tem, Boca do Acre é um deles, um município gigantesco, essas administrações estão muito voltadas para o agronegócio, sobretudo nesses municípios de fronteira agrícola, que é do arco do desmatamento, né? Essa região que a gente chama de Amacro, onde a Amazônia está sendo mais submetida a ataques do agronegócio, que é o Amazonas, o Acre e Rondônia. Boca do Acre está bem nesse limiar, está bem no sul do Amazonas, é o município de maior ganaderia, de maior quantidade de cabeças de gado do Amazonas. É um município cuja administração está voltada para o agronegócio. A gente ouviu da administração municipal que deveria zelar pela qualidade ambiental
da produção em Boca do Acre, pelas populações ribeirinhas, pela diversidade de produção que o município tem, porque o município não produz só gado, em que pese o gado ser muito importante na economia do município, mas a gente ouviu claramente da boca do gestor, aqui, nosso negócio é gado. E ele diz isso em tom, inclusive, ameaçador. É, Isso quer dizer que as políticas públicas da cidade são todas voltadas a facilitar a produção de gado. E o que são essas políticas públicas? Facilitar a titulação de terra, facilitar a certificação do gado, facilitar o escoamento do gado e facilitar a grilagem de terra para plantar mais gado. E eu estou falando plantar propositalmente, né? Porque é mesmo um termo que se usa para dar a entender a forma extensionista, né, a forma latifundiária de cultivo de gado, certo? Que se torna um problema para um município que poderia ter uma economia super diversa a partir do extrativismo protagonizado pelas populações ribeirinhas. Essas populações ribeirinhas, ao contrário, estão totalmente sozinhas à própria sorte. A gente encontrou, por sorte, uma figura central, para quem assistiu o filme, a figura central, que é o senhor Zé Camilo. Ele é o presidente da única associação de extrativistas de Boca do Acre, da única associação viva lá, que é uma associação de cacau, cacau orgânico, nativo, amazônida. É esse cacau que dá lá nos banhados da Amazônia, que magicamente esses caras e mulheres vão lá coletar. A política pública são eles, a única que tem. A política pública em Boca do Acre que tem é a resistência dessa associação que consegue captar recursos estrangeiros, mas que não consegue acessar políticas públicas básicas. O governo federal faz o seu papel quando está bem estruturado, faz o seu papel, fazendo chegar energia elétrica, fazendo chegar escolas, às vezes com programas federais, né, de educação, para fazer chegar professores, médicos, assim, direitos fundamentais que o governo federal consegue atuar mais de perto. Internet, talvez, um próximo passo importante para que essas famílias não estejam tão isoladas, né, do ponto de vista da comunicação do resto dos municípios e do Brasil. Mas do ponto de vista de organizar a produção, ainda não chegou uma política pública, que poderia ser municipal, mas uma política pública federal nunca chegou. A castanha do Brasil é consumida no Brasil inteiro, é um dos produtos que poderia ser, por exemplo, regulado pela Conab, né? A Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, poderia comprar e ter em seus estoques castanha do Brasil para garantir um preço mínimo para essas populações, né? Coisas que fariam muita diferença no dia a dia dessas pessoas. Se o barco da Conab passa, a gente sabe, 2 vezes por safra e vai pagar um preço justo, muitas vezes as pessoas não vão ser obrigadas a vender para o primeiro atravessador que passa de barco para comprar. Aí, só para dar uma contextualizada, o que é o atravessador, né? São as pessoas que se disponibilizam para comprar a produção de castanha lá dentro dos rios, né? Porque como a gente quem viu o filme viu, mas explicando para quem não viu, os rios estão muito, os castanhais estão muito afastados das cidades, né? Então a gente tem 3, 4 dias de viagem para trazer a produção para um lugar onde se possa vender. Então, se alguém vai lá dentro comprar, vai pagar um preço mais barato. E as pessoas admitem isso, às vezes por falta de informação, às vezes pela simples dificuldade de levar uma produção tão vasta para um lugar tão distante. E puxando, o Rodrigo, uma pergunta que a Julie, minha companheira, agente mobilizadora, ela fez, eu até fixei. Se você teve alguma resistência ao entrevistar o comprador das castanhas, ele não é esse atravessador, né? Ele no filme mostra que ele está numa espécie de galpão, né? Onde armazena. Você teve alguma resistência ao entrevistar ao comprador? Como é que foi esse contato, né? Com os dois, né? Na verdade. Cara, então, te falar, o conceito de atravessador, a gente pode ter uma compreensão ampliada sobre o conceito de atravessador. O França, que é esse comprador de castanhas
o maior de Boca do Acre, o cara é o rei da castanha, ele tem essa pose, né, esse jeito de falar, assim. Ele é um atravessador também. É claro que ele não vai pessoalmente lá na beirada do rio, rio adentro, mas ele tem os seus ou empregados ou subatravessadores, pessoas vinculadas a ele que vão. Então, muitas vezes os ribeirinhos vêm e trazem no galpão do França, mas muitas vezes também os próprios funcionários do França vão lá buscar a castanha. Porque às vezes também já está palavrado, né? Ah, vou vender para o França por tanto. Às vezes o próprio França empresta o dinheiro. Eu, Rodrigo, aqui vou com a minha família coletar castanha. Nós vamos passar 40 dias dentro da floresta e para isso eu vou precisar de uns 40 mil reais. Porque eu vou precisar levar comida para um mês, eu vou precisar levar muito combustível, eu vou precisar levar remédio, eu vou precisar levar, enfim, munição para minha arma, vou precisar levar tudo. Bicho, leva galinha. A gente cruzou vários barcos cheios de galinha. Leva tudo. E para ficar 40 dias lá dentro. Em galera, né? Em muita gente. Então, eu vou lá no França e digo, ó, tu me adianta esse dinheiro, depois eu te pago e o que sobrar tu vai ser a minha remuneração. Isso acontece muito. E acontece muito de eu chegar no final da safra, voltar lá no França e ele dizer, ó, putz, pesamos aqui e só deu 30 mil. Como a produção é totalmente desorganizada, acontece muitas vezes de eu ir lá dentro coletar, só que eu não tenho um lugar adequado para armazenar a castanha. E aí eu deixo lá amontoado do lado de onde eu tô com a minha família nesse período e a castanha mofa. Ela pega um fungo. Não. E aí eu chego lá no França e diz assim, ó, essa castanha aqui eu até compro, mas eu compro por muito menos. Que é aquela coisa, né, cara? Se eu tivesse um núcleo próximo, organizado por uma associação, em que eu pudesse levar a castanha, ela ficava lá certinha, perfil exportação, a gente já desse um primeiro beneficiamento nela, que só o França dá, ensacasse direitinho, saísse com a marca da associação, trabalho digno, sabe? A gente se organizasse. Pô, tivesse um comprador internacional direto, protagonizado pela minha associação. Putz, cara, minha vida ia ser outra. A própria associação pudesse financiar sem juros, porque tu acha que o França não cobra juros nesses 40 mil reais que ele me empresta. É isso, acontece muitas vezes das famílias ficarem endividadas de um ano para o outro. E essa é a grande mazela. Essa é a grande mazela dessa cadeia produtiva. É o que a gente chama de servidão por endividamento. Eu sou obrigado a, no ano seguinte, trabalhar para o França de novo, se duvidar de graça, porque eu me endividei com ele. Eu vou passar o ano inteiro com essa dívida com ele, para no final do ano ter que vender e torcer para a castanha dar muita, ser muito forte a produção, para eu conseguir pagar o do ano passado e ainda pagar o desse ano. E às vezes acontece a pessoa ficar acumulando dívida, cara, ano a ano. Eu entrevistei um cara, brevemente, para finalizar. Entrevistei um cara que a história dele era tipo. Ele foi, se endividou e tal, e aí nos primeiros dias de coleta tomou uma picada de cobra. Aí ele não colheu nada. Teve que voltar para um hospital, quase morreu. E é isso. Ficou com endividamento lá de 20 mil reais do ano para o outro. E aí como é que faz? Começa a colheita do ano seguinte, a coleta da castanha do ano seguinte, já com uma dívida dessa. O cara foi só se afundando em dívida, só se afundando em dívida. Porque é isso, desgraça atrai desgraça, não tem mais o que fazer. Triste, triste demais, mas tem a ver com isso que a gente disse, né? Não tem nenhuma política pública que ajude a organizar associações, que dê uma infraestrutura básica inicial para essas associações, que não são caras, são máquinas baratíssimas de beneficiamento inicial das castanhas, de separação, de pesagem, de empacotar de forma adequada para exportação. O que aconteceu foi que a Bolívia teve empresários mais ligados, que conseguiram organizar melhor a cadeia produtiva, e hoje a Bolívia é a maior exportadora de castanha. Muita da castanha brasileira viaja para a Bolívia pelos rios. O rio Purus, por exemplo, vai dar na Bolívia, que é esse rio que a gente estava, né, o rio Purus.
Uhum. lá na Boca do Acre, vai dar na Bolívia e a castanha vai toda para lá para ser exportada por lá. Porque no Brasil a cadeia produtiva é extremamente desorganizada e isso só prejudica quem é menor. Uhum. Os mini tubarões, tipo França, ficam contando vantagem e dizem que não estão explorando ninguém, né? Mas na verdade eles estão sentando em cima da vulnerabilidade de dezenas, de centenas de famílias da região. Rodrigo, puxando para o que você falou da falta de assistência pública, uma frase, uma pergunta de um programa do Repórter Eco da TV Cultura, que estava com a presença do Marcos Do Casara, Marx. falou sobre, exatamente, sobre o trabalho infantil e sobre a falta do acesso dessas crianças à educação. Porque o extrativismo ele vai passando de família, do pai, do avô para o pai, do pai para o filho, vai sendo algo familiar o extrativismo. E essas crianças não têm um acesso à educação. Né? Por muitas das vezes você tem a educação que vai, né, atrás das crianças, né, através de escolas móveis, né, Uhum. barcos e afins, só que ainda tem essa falta. O que vocês viram lá demonstrou isso de fato? Era, lógico que era, né, mas o que vocês viram relacionado a esse trabalho infantil? Opa, ficou? Travou? Opa, Ah, voltamos, né? voltou. Isso. O que vocês viram lá, né, além do que foi registrado, mas virando sobre essa questão das crianças deixarem o extrativismo? Viu Uhum. algum tipo de oportunidade? Bom, na verdade, acho que são duas coisas para dizer. Primeiro, que se os pais não têm condições de trabalho adequadas, como a gente viu, não tem mínimo de proteção, de garantia de remuneração, de tempo, jornada, nada disso, é, as crianças que trabalham com os pais, como quem viu o filme viu, têm menos ainda, né? Estão ali submetidas às mesmas condições, esforço que os pais. É, o que é totalmente inadequado. Durante muito tempo isso foi naturalizado no Brasil, mas a gente sabe que é totalmente inadequado, né? Por outro lado, o acesso à educação, bom, todos os pais que a gente conversou, eles dizem que a gente estava em período de férias escolares, certo? Ali. A gente foi em janeiro e em fevereiro, período de férias escolares. As crianças estudam. É claro que o estudo é naquelas condições, né? Tipo, muito longe, a gente não sabe a estruturação das escolas. Acho que a gente não tem que mirar necessariamente em que as crianças deixem o extrativismo, mas a gente tem que mirar num extrativismo digno, né? Num extrativismo estruturado, com associativismo, com condições dignas de vida e de trabalho. Porque o objetivo não é que as pessoas que vivem na floresta amazônica deixem de viver na floresta, mas que vivam lá com dignidade, que as crianças queiram permanecer, porque, na verdade, assim, é preciso dizer que é maravilhoso morar lá, né? Desde que tu tenhas condições confortáveis para fazer isso, Poder certo? ficar. Para poder ficar, porque é um lugar incrível, mágico. E as crianças também são apaixonadas por essa atividade, né? Veem os pais fazendo, e tudo bem que o façam sem a responsabilidade de trabalhar nisso, certo? De ir aprendendo com o pai, isso é tranquilo. Mas desde que isso não seja uma cobrança, que ela precise deixar de ir à escola, de que elas tenha que ter uma produtividade. Não, as crianças, quando acompanham um pouco o trabalho dos pais, aprendem a mexer um pouco, vão aprendendo a como lidar na floresta, vão aprendendo o nome das árvores, dos bichos, vão aprendendo os sons. Olha, esse som é o som de tal pássaro, é o som da chuva, precisamos ir embora. Esse som, quando vem no rio, é sinal de que vai vir, é, sei lá, tempestade, enfim. A gente não vê, eu particularmente não vejo com maus olhos que as crianças acompanhem de forma lúdica o trabalho dos pais, mas todo o resto, né, o acesso à educação, os direitos básicos das crianças precisam estar garantidos e que elas não estejam ali na condição de trabalhadora, certo? Como mais uma mão de obra fundamental para que a renda da família seja adquirida. Elas estão ali durante as férias, então elas acompanham um pouco as mães, um pouco os pais, um pouco os avós, né? Nem todo dia o avô vai, o avô às vezes vai, o avô às vezes fica.
Às vezes a mãe vai, às vezes a mãe não vai. Digo, ir para coletar a castanha, certo? Então, Sim. nesse sentido de aprendizado, porque uma coisa, Gabriel, uma coisa precisa ser dita. Se a gente quiser continuar consumindo os produtos da floresta, esses que só dão lá dentro da floresta, com a floresta vivona, sem desmatar, sem nada, a gente vai precisar de conhecimentos muito específicos, que só quem detém são os povos indígenas e os povos ribeirinhos tradicionais que habitam esses lugares, que são os conhecimentos necessários para retirar com respeito, para chegar com respeito e voltar com respeito com os produtos que a floresta dá de lá. E a gente entende que essa economia de produtos da floresta é a economia possível para dar uma renda digna para essas famílias, vida digna para essas famílias, sem desmatar a floresta, sem transformar a floresta em ativos do agronegócio. Tá aí a grande disputa. Ou a gente encontra a forma de fortalecer uma economia da floresta em pé, voltada, centralizada e protagonizada pelos povos indígenas e ribeirinhos, ou a gente vai ter uma economia da Amazônia protagonizada pelo agronegócio, isso inclui desmatar, ou a gente está tendo até agora uma terceira via, que é uma economia protagonizada pelo mercado financeiro, que talvez não envolva desmatar, mas que desconsidera completamente quem mora no território. Uhum. E que são os créditos de carbono, são esses mecanismos de financiarização da floresta que a gente precisa regulamentar para ontem, né? Uhum. Tipo, como assim a gente está vendendo em bolsas de valores áreas de floresta para supostamente preservar, assim, né? Assim, muito difícil até de entender para quem vive a vida aqui do dia a dia, com o pé no chão, como que isso funciona, sem que essas famílias que estão lá embaixo no território, cara, sendo submetidas a essas condições difíceis de vida, sejam consultadas, ouvidas, para que haja um marco legal, um marco de respeito com a floresta, com a história dessa floresta e com a história das famílias que estão lá. Beleza, se tu queres se tu tens uma responsabilidade histórica, né, por seres do norte global, por seres um capitalista que contribui para o aquecimento global, para a catástrofe climática, e tens que botar dinheiro na Amazônia, mas vamos fazer isso de um jeito que esse dinheiro seja utilizado para fortalecer um jeito de que a Amazônia continue em pé, para um jeito de proteger de fato a floresta da fronteira do agronegócio. Porque o que a gente tem, enquanto a floresta está sendo financiarizada, é uma disputa muito viva no território, uma disputa de dia a dia, uma disputa em que agentes da CPT, na Comissão Pastoral pela Terra, estão sendo assassinados todos os dias no Brasil, com muita violência de disputa pela terra na Amazônia, em que esses ribeirinhos, praticamente todos já têm algum episódio de ameaça na vida, algum episódio de ameaça por terem simplesmente resistido em coletar castanha, uma atividade centenária. Eles não estão fazendo, tipo, eles não estão sendo o movimento sem terra, não estão sendo um movimento revolucionário, eles estão resistindo numa atividade tradicional centenária e que a gente sabe, a gente entende que é uma atividade compatível, econômica compatível com uma preservação da floresta, né? Não, ter toda essa conversa política, né? Não é nem tudo, como eu já falei, eu penso, e é claro que tudo é política, mas quando você vai colocando essa conversa nesses patamares, né, dos créditos de carbono, que é a mercantilização, né, e entra no mercado financeiro, então assim, você vai questionando muito mais, né? Principalmente trazendo para o dia a dia, você vai questionando toda a falta de humanidade que tem esse tipo de ação e causa uma revolta, né? Para qualquer pessoa que tem um mínimo de empatia, causa uma revolta e que a gente, infelizmente, muitas das vezes não sabe nem onde ir, onde mexer, com quem mexer, para que isso mude, né? Então, tem que ser falado para que cause a comoção das pessoas em geral e que isso seja mudado com a voz popular, né? Porque sabemos que o povo tem a força, o povo agora tem que ter a noção disso, né? E conseguir ter a noção disso, porque muitas das vezes no dia a dia a gente não consegue, né? A gente acaba sendo massacrado pelo dia a dia também, né? O Gabriel, acho que em síntese, o Castanhal é sobre uma disputa de modelos,
de desenvolvimento. Um que está totalmente abandonado, como a gente vê no filme, que é esse voltado para a economia ribeirinha, para a economia do extrativismo em harmonia com a floresta em pé, que está totalmente abandonado. As pessoas estão ao Deus dará, como se diz aqui no Brasil. E sem coitadismo, são famílias super dignas, batalhadoras, não tem coitadismo, a galera trabalha pra caralho e tá lá, tá sobrevivendo, tá rindo, tá brincando, jogando bola. As crianças estão lá, estão crescendo, estão estudando, estão dando jeito, a galera dá um jeito. Não é por aí também. E Uhum. do outro lado, um modelo vivão, vivão no Brasil. Nos últimos anos, esse modelo é o modelo propagandeado todos os dias na nossa cabeça. O agro é pop e o agro chega na Amazônia com os dois pés, cara. Ele chega forte, ele chega pela tela da TV com essa propaganda, é o agro, é o agro, é o agro, é o agro, tá na cabeça dessas crianças que são coletoras de castanha. Se eu puder ter um pedaço de terra e botar gado, então, é melhor, é mais digno. Eu vou conseguir ter uma casa mais confortável. A educação também é sobre isso, né? Que tipo de Uhum. educação tu vai dar para essas crianças? Porque se tu não dás uma educação adequada, ela vai ser educada pelo que tem na região. E o que tem na região é aquele cara, quem é o poderoso da região. Ele diz: aqui o nosso negócio é boi. E quem não tem boi não é ninguém. Né? O Uhum. agronegócio está nos levando, o modelo do agronegócio que está forte, está grandão, que está avançando as fronteiras no Cerrado, no Pantanal, na Amazônia, no Pampa, na Caatinga, em todos os nossos ecossistemas, exceto um pouco a Mata Atlântica, que aí é mais a especulação imobiliária, mas Uhum. em todos os nossos biomas a gente tem uma disputa muito viva entre modelos que vão ser compatíveis com a preservação desses biomas e modelos que vão ser focados no lucro. Daí o sobrenome, né? O agro é negócio. E os negócios a gente sabe. Enquanto dão lucro, eles estão lá. Quando não der mais lucro, eles abandonam e deixam desertos. A gente corre risco de ver uma Amazônia desertificada daqui a alguns anos, quando o agronegócio não for mais compatível quando o agronegócio não vê mais vantagens na região, porque eles estão lá hoje lucrando com as terras. A gente está falando, no fundo, dessa disputa, da disputa do modelo de desenvolvimento da floresta em pé contra o modelo de desenvolvimento do agronegócio, que dá lucro para muito poucos, dá alguns empregos, é verdade, mas empregos precarizados, empregos de baixa qualificação, empregos que não permitem as famílias acumularem renda suficiente para terem, de fato, uma qualidade de vida superior. Então, muitos desses ribeirinhos que poderiam ter dignidade numa cadeia produtiva organizada de castanha, quando perdem seus castanhais, vão para os núcleos urbanos se incham, vão trabalhar como assalariados ou como trabalhadores por diária para o agronegócio, vão ajudar a desmatar, vão ser precarizados. Não tem melhora de vida para essa população, para a população mais pobre. Só quem ganha com o modelo do agronegócio são sempre poucos. E são eles que dominam a política local dessas regiões. É por isso que os políticos dessa região dizem: nosso negócio é o boi. Enquanto isso, a economia que poderia salvar o futuro da Amazônia, o futuro do planeta, está totalmente subjugada na maior parte dos municípios amazônicos. Temos boas experiências e a gente conhece muitas delas em vários municípios, associações fortes, cooperativas fortes, dando exemplo, associado a grandes marcas que também fazem um bom trabalho, outras vezes não, outras vezes por conta própria, algumas administrações municipais, estaduais fazendo alguns trabalhos, mas sempre numa escala muito menor. Sempre Uhum. numa escala muito menor. E essa crítica vale para o governo federal também. O governo federal, em que pese tenha dado alguma importância para a economia da agricultura familiar, ribeirinha, de subsistência, do extrativismo, dá muito mais peso para o agronegócio. Enquanto a gente não minimamente equilibrar essa balança, a gente vai continuar vendo essa disputa desigual no território. Extremamente desigual. As pessoas estão sozinhas lutando contra gigantes. E aí não tem jeito da Amazônia resistir em pé. Uhum. Acaba que o sistema agroflorestal, correto, né, que é o sistema que essas famílias estão, vai tem chance de deixar de existir algum dia pela falta de
poder, né? O braço mais forte, infelizmente, fica só sendo do agronegócio que só visa o negócio, igual você mesmo disse. É isso. Rodrigo, indo já para o final, acho que é uma pergunta mais do âmbito pessoal relacionada ao Castanhal. Você tem alguns anos já, né, de estrada, como jornalista do Repórter Brasil, cobrindo direitos humanos, cobrindo diversos tipos de comunidades, de sociedades, né, do jeito que as pessoas se moldam e vivem. Mas é impossível a gente produzir algo e passar impune, né, de não ter uma visão diferente de mundo, ou de não ter uma sensação, uma fala, uma experiência que te marca e acaba modificando. Eu queria saber de você, se teve alguma experiência de Castanhal que te modificou e qual seria? Quais, né? Ah, com certeza, cara. Eu acho que toda ela marca no corpo, marca no coração, na mente. No Castanhal, eu acho que destacaria o encontro com o José Camilo, que é esse, assim, na minha opinião, estava na frente de uma entidade, assim. Cada palavra que aquele cara dizia tocava diretamente no meu coração, como um guia espiritual mesmo. É, o fato, a forma como ele apareceu, eu achei já muito mágica, porque ele apareceu no meio desse nosso impasse, né, de como chegar, de como não chegar, enfim, não sei, tem gente que chega e a simples presença já tem uma luz diferente. Esse cara, assim como muitas vezes no jornalismo acontece, né, a gente conhece pessoas muito especiais e depois voltei a entrevistá-lo, de vez em quando mando uma mensagem para ele para saber como é que estão as coisas. Foi muito gratificante conhecê-lo. É um raio de esperança que vibra da Amazônia de Boca do Acre. Esse senhor, o Zé Camilo, a família dele, são muito especiais. É, Em segundo lugar, eu acho que foi também o fato de simplesmente estar por tanto tempo, né, para alguém que não mora no lugar, por 40 quase 50 dias, né, no território amazônico, né? Tipo, são períodos longos de espera, períodos longos de silêncio, períodos longos de deslocamento, períodos que vão te conduzindo a, de alguma forma, se equalizar com a energia do lugar. E, e lá é um lugar que tem uma energia muito especial e diferente. Não à toa, propiciou o desenvolvimento de tantas espécies biologicamente tão diversas que a gente nem chegou a entender, a conhecer, a nossa ciência não conhece, não vou chutar a cifra aqui, mas não conhece nem metade das espécies que tem vivas lá na Amazônia e tantas outras que podem estar surgindo, né? Justamente por conta dessa realidade tão singular que tem esse território. Então é isso, as pessoas por um lado, e eu cristalizei na figura desse senhor Zé Camilo, de outras também, outras mulheres e homens incríveis que conheci no caminho, mas na possibilidade de estar. Né? O jornalismo, quando consegue financiamento e te permite estar nos lugares por tempo suficiente para se equalizar com a energia do lugar, ele te transforma e às vezes a gente consegue produzir produtos que ajudam a transformar um pouco outras pessoas, a sensibilizar outras pessoas e a transformar também a realidade para, no mínimo, no que a gente gostaria, tentar trazer mais respeito e dignidade para aquele lugar que a gente foi visitar. Espero que tenha sido assim com o Castanhal e acho que esse ciclo de debates, essas exibições do Castanhal em todos esses estados cumprem um pouco esse propósito, né, de trazer um pouco dessa bagagem que veio conosco, que ficou dentro de nós, na cabeça e no coração, para outras pessoas ao redor do Brasil e do mundo. Bom, é um pouco por aí. Não, é isso, Rodrigo. Muito obrigado por ter aceitado o convite mais uma vez. Eu tenho muito que agradecer. Castanhal é um filme, igual eu disse, muitas cenas, na verdade, principalmente acho que do trabalho infantil, muitas cenas que são, a gente sente um peso maior, mas que é necessário, né? O chocante, ele é necessário para que haja mudança, haja uma conscientização da importância de
igual você mesmo disse, de deixar a briga igual, agroflorestal e do agronegócio. Então você tem que deixar na balança igual. E além de ter o tratamento, igual você mesmo disse, não é um coitadismo, mas é um tratamento de que, pô, eles têm que continuar e tem que ter respeito e tem que ter forças para continuar, né? Então, o Castanhal, para mim, cumpre muito esse papel. E os debates após são muito importantes, principalmente escutando as pessoas diretas na produção igual você. Então, muito obrigado mais uma vez por toda a atenção. Quase uma hora de live, né? O problema nisso também. Peço desculpas aí do Instagram, que aceita ou não aceita. E no mais uma vez, muito obrigado. Eu que te agradeço, meu querido. Deixo um grande abraço para ti, um grande abraço para todo mundo que for assistir esse debate. E é isso, contem comigo. Estamos por aqui no Brasil de Fato também, agora construindo outras histórias, outras lutas de outros povos e outros territórios. Então também sigam e compartilhem nosso trabalho por aí, que sempre ajuda a gente a atingir mais gente, a furar outras bolhas. Então tá bom? É isso. Certinho. Então, seguir o Rodos do Cavaco, É isso perfil do Rodrigo também. Chagas, do Tem esse jornalista. lado, tem esse lado cavaquinista aí também, né? Uhum. Importante, a música também é uma forma de conscientizar e politizar, né? Com certeza a gente fez muito samba, né? Nesses barcos aí, nessas viagens, a gente levou o cavaco e fizemos bastante festa aí com essa turma. Olha que bacana. É, Não, com muito interessante certeza. esse momento. Tocamos muito baque acriano. Uhum. Não, É. não, que da hora. Procure saber, bota aí baque acriano. Vou procurar já. Eu já ouvi falar bem por longe, assim, mas É, não mexi, não vi tanto. Vou até anotar aqui já de uma vez para não esquecer. beleza, meu querido. Então tá anotado. Rodrigo, além de seguir você, Brasil de Fato, tem algo que você recomende, né? Claro, reassistir Castanhal. Quem não assistiu, assista. Um convite final. Um convite final é assistir todos os filmes, né, do Circuito Cinema em Movimento e assistir o Castanhal, quem não assistiu, e mandar o seu recado aqui para mim, qualquer dúvida, qualquer contato, qualquer proposta, é o convite que eu deixo aí para quem chegou até aqui. Então, fechou. Esse foi mais um debate, pessoal, do Cinema em Movimento, do Circuito Universitário Online, que é promovido pela NPC Filmes, tem a patrocínio do Instituto Edux Estácio, além do CNP Brasil Seguro, CNP Brasil e CNP Seguros. E foi uma realização da NPC Filmes, do Ministério da Cultura e do Governo Federal. Mais uma vez, muito obrigado, Rodrigo. Boa noite, pessoal, e até a próxima live. Até lá. Até.